A paz de Deus a todos e eu voltei. Após sumir por um bom tempo, né? Eu voltei um pouco gripado, mas voltei para continuar com a nossa leitura do livro Grande Divórcio. A paz de Deus a todos, povo de Deus, povo abençoado. Como eu sempre estou fazendo, né? Quer dizer, sempre não, já faz um tempinho que eu não faço, porque eu sumi daqui. Mas vamos para o devocional primeiro, antes da gente entrar no livro, amém? O devocional de hoje se encontra em 1 João, capítulo 4, versículo 18. O que teme não é perfeito em amor. Muitos crentes olham para seu próprio coração. Com isso, no entanto, veem apenas as próprias insuficiências, em vez de contemplar o Senhor Jesus e sua obra redentora, perfeita. Por falharem com frequência e ainda terem pecado dentro de si, muitas vezes acabam questionando a segurança de sua salvação. Disso nasce o medo citado no versículo de hoje. O que teme não é perfeito em amor. Pois o perfeito amor lança fora o temor. Eis que consiste esse amor perfeito. Em que consiste? Na ação de Deus ao entregar seu único Filho em nosso lugar. Ele fez isso para que não nos perdêssemos e não fôssemos condenados, mas para que pudéssemos ter vida eterna. Quando reconhecemos que Deus nos ama de forma perfeita, não temos motivo para ter medo do juízo. Então confiaremos na promessa do Senhor Jesus de que não seremos condenados. João 3, 16 a 18, capítulo 5, verso 24. Mas se a ideia do que ainda duvidamos de que Deus nos ama, mas se a ideia do juízo futuro ainda desperta medo em nosso coração, isso significa que ainda duvidamos de que Deus nos ama. Deus revelou seu perfeito amor por nós quando enviou o seu único Filho ao mundo. Agora, em nossa caminhada de fé, seu amor é aperfeiçoado. Ou seja, ele completa seus propósitos em nós ao nos levar a obedecer a sua palavra e a amar uns aos outros. Em vista do dia do juízo, esse amor nos segura em suas mãos e nos acompanha. Também nos mostra que o próprio Cristo é a nossa vida, para que qual ele é, somos nós também. Assim não há motivo para ter medo nem agora nem no futuro. 1 João 4, versículo 9, depois vocês meditam aí. Pausa o vídeo e vai conferir lá na Bíblia. 1 João, capítulo 2, verso 5. 1 João, capítulo 4, verso 12. 1 João, capítulo 4, verso 17. Alguns cristãos pensam que dúvidas e medos são sinais da humildade que deve caracterizar o crente. Na verdade, porém, estão depreciando a obra de Cristo e a alegria do amor de Deus. Este é o devocional para quem se interessar em comprar, né? Na alguma livraria evangélica perto da sua casa ou talvez na internet. Vamos lá para o livro, amém? Então, o amor de Deus, ele é soberano, é incondicional. Deus, ele enviou o seu Filho com um único propósito, morrer para nos trazer a libertação. Ele foi um sacrifício vivo para nos trazer a libertação, para ser a expiação nossa pelo pecado, na qual todos somos pecadores. Não há nenhum ser humano nessa terra que não é pecador, todos somos. Mas a graça de Deus é uma graça que a gente não merece. Ela nos alcançou. Alcança aqueles que realmente creem que Jesus é Filho de Deus, que ele veio, morreu e ressuscitou, e está ao lado do Pai, à direita do Pai, intercedendo por todos nós como sumo sacerdote. Vamos agora para o livro. Não reparem na minha voz. Mas eu tive que fazer essa leitura hoje, depois de um bom tempo, porque eu fui cobrado. Fui cobrado hoje por umas pessoas queridas da igreja da qual pastorei junto com a pastora Fátima. Então, se cobraram, aqui está o vídeo, voltando à ativa. Também já fui cobrado por uma outra irmã também, da igreja também, da qual pastoreio. Então, vamos lá. Capítulo 9. Aonde você vai? Perguntou uma voz com um forte sotaque escocês. Aí eu não vou saber fazer, né, gente? Escocês, nem sei que sotaque é. Só sei que usa uma sainha lá, né? Parei e olhei. O barulho dos unicórnios já se desfizera havia tempo, e minha fuga me levara a um campo aberto.
Quem não lembra do que aconteceu, volta lá no vídeo anterior para poder saber o que aconteceu. Não esqueça, compartilha, curte e se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para quando tiver vídeo novo. Creio que vou voltar ativa, tá bom? Não vou prometer, que eu não posso prometer algo que talvez eu não vou cumprir, mas vou tentar ser ativo aqui nas postagens dos vídeos. Vamos lá. Vi as montanhas onde o nascer do sol permanecia imutável. Em primeiro plano havia 2 ou 3 pinheiros em uma pequena colina, com algumas rochas grandes e lisas forradas de urzes. Assentado em uma dessas rochas, estava um homem muito alto, quase gigante, de barba comprida. Eu ainda não tinha ficado frente a frente com uma das pessoas sólidas. Naquele momento, ao fazê-lo, descobri que os vemos com uma espécie de visão dupla. Estava perante um Deus entronizado e brilhante, cujo espírito eterno pesava sobre o meu como um fardo de ouro maciço. No entanto, ao mesmo tempo que estava diante de um homem idoso castigado pelo tempo, que poderia ser um pastor, alguém cuja honestidade lhe daria o rótulo de simples por parte dos turistas e profundo por parte dos vizinhos. Seu olhar revelava a perspicácia de quem viveu muito tempo em espaços abertos e solitários. E de algum modo consegui imaginar a rede de rugas que circuncidavam aqueles olhos, antes que fossem banhados na imortalidade pelo seu novo nascimento. Eu ainda não sei, respondi. Então por que não se senta e conversa um pouco comigo? Eu não sei fazer sotaque escocês, mas vou fazer essa voz para diferenciar, para você saber quem está falando. Ele perguntou, abrindo-me espaço na pedra. Não conheço, senhor, repliquei, sentando-me ao seu lado. Chamo-me Jorge, declarou. Jorge MacDonald. Exclamei. Então você pode me dizer, pelo menos não vai me enganar. Supondo, então, que tais expressões de confiança precisavam de alguma explicação, tentei empolgado contar a esse homem tudo o que seus escritos haviam feito por mim. Procurei narrar como certa tarde gelada na estação Liefeld, quando comprei pela primeira vez uma cópia de Fantasy. Então, com cerca de 16 anos, foi para mim o que a primeira visão de Beatriz fora para Dante. Aqui começa a nova vida. Desculpa meu inglês não é bom. Comecei a confessar por quanto tempo essa vida permanecer apenas na esfera da minha imaginação e como, com lentidão e relutância, tive de admitir que a cristandade de George MacDonald tinha uma conexão mais do que acidental com essa vida. Relatei-lhe quanto me esforcei para não ver o que o verdadeiro nome da qualidade com o qual primeiro deparei em seus livros é santidade. Ele pôs a mão sobre a minha. Filho, interrompeu-me. O seu amor, todo amor, tem para mim um valor inexprimível, mas podemos economizar um tempo precioso. Ele acrescentou e neste momento pareceu-me um verdadeiro escocês. Eu não sei fazer escocês. Se eu lhe informar que já estou bem familiarizado com esses detalhes biográficos, na verdade notei que sua memória o engana em um ponto e outro. Exclamei, calando-me em seguida. Você tinha começado, prosseguiu meu professor, a falar de algo mais proveitoso. Senhor, continuei, quase tinha me esquecido do problema e agora não estou mais ansioso pela resposta, embora ainda tenha uma curiosidade. É sobre os fantasmas. Alguns deles realmente ficam aqui? Acaso podem ficar? Eles têm mesmo uma escolha verdadeira? Como acabam aqui? Você nunca ouviu falar do Refrigerium? Um homem com a sua formação já deve ter lido sobre o assunto em Prudêncio, sem mencionar Jeremy Taylor. Sou-me familiar, senhor, mas receio ter esquecido o seu significado. Significa que os condenados têm férias, excursões, entendeu? Excursões para cá? Se assim desejarem. É claro que a maioria das tolas criaturas não quer. Prefere retornar à terra. A maior parte prefere se divertir à custa das pobres mulheres insensatas chamadas de médiums. Alguns regressam e tentam afirmar sua posse de alguma casa que lhes pertenceu, e aí vocês têm o que é chamado de assombração.
Ou então vão espiar os filhos. Fantasmas literários rondam bibliotecas públicas para ver se alguém ainda lê os livros que escreveram. Mas se decidem vir aqui, podem mesmo ficar? Podem. Você já deve ter ouvido falar que o imperador Trajano ficou. Mas eu não entendo. O juízo não é final. Existe mesmo uma saída do inferno para o céu? Depende da maneira como você usa as palavras. Se deixarem a cidade cinzenta para trás, não terá sido o inferno. Para quem a deixa, é o purgatório. Outra coisa, talvez seja melhor você não chamar este lugar aqui de céu. Quer dizer, no céu profundo. Neste momento ele sorriu para mim. Pode chamá-lo de Vale da Sombra de Vida. Ó, falei espanhol agora, hein? Só que para quem ficar aqui terá sido o céu desde o início. Da mesma maneira, você pode chamar as suas ruas tristes aquela cidade isolada do Vale da Sombra da Morte. Mas para os que lá permanecerem terá sido o inferno desde o princípio. Fiquei intrigado. Suponho que ele tenha percebido, pois logo voltou a falar. Filho, prosseguiu, você não consegue em seu estado atual compreender a eternidade. Quando Anudos espreitou pela porta atemporal, não trouxe nenhuma mensagem de volta. Mas você pode ter uma ideia da eternidade ao dizer que tanto o bem quanto o mal, quando plenamente amadurecidos, tornam-se retrospectivos. Não apenas este vale, mas todo o passado terreno terá sido céu para quem é salvo. Da mesma forma, não apenas o pôr do sol naquela cidade, mas toda a vida terrena de seus habitantes será vista pelos condenados como o inferno. É isso que os mortais não compreendem. Sobre algum sofrimento passageiro costumam dizer: nenhuma felicidade futura poderá compensar isso. Sem saber que o céu, uma vez alcançado, trabalhará de modo retroativo e transformará mesmo essa agonia em glória. Referindo-se a algum prazer pecaminoso, dizem: se eu puder ter isto, aceitarei as consequências. Não percebendo que a condenação se espalhará de volta ao seu passado e contaminará a alegria do pecado. Ambos os processos começam antes mesmo da morte. O passado do homem bom começa a mudar, de modo que seus pecados perdoados e sofrimentos recordados adquirem a qualidade do céu. Já o passado do homem mau coincide com a sua maldade e é preenchido apenas com tristeza e monotonia. É por isso que no fim de todas as coisas, quando o sol nascer, aqui o pôr do sol lá embaixo se transformar em escuridão, os benditos dirão: nunca vivemos em outro lugar senão o céu. Enquanto os perdidos lamentarão: sempre estivemos no inferno. E ambos estarão dizendo a verdade. Senhor, isso não é duro demais? Quero dizer que esse é o verdadeiro sentido do que eles dirão. Na linguagem fatual dos perdidos, as palavras são diferentes, sem dúvida. Um dirá que, de forma certa ou errada, sempre serviu ao seu país. Outro que sacrificou tudo em função de sua arte. Alguns dirão que nunca se deixaram enganar. Outros que, graças a Deus, sempre estiveram à procura do número 1. E quase todos alegarão que ao menos foram fiéis consigo mesmos. E os salvos? Ah, os salvos. O que acontece com eles é mais bem descrito como o oposto de uma miragem. Ao olharem para trás, percebem que o vale da miséria que pensavam estar adentrando era, na verdade, uma nascente. E onde sua experiência momentânea viu apenas desertos e sal, a verdadeira memória registra que havia poços cheios de água. Então, pessoas que dizem que o céu e o inferno são apenas estados... pessoas que dizem que o céu e o inferno são apenas estados de espírito estão certas? Shhh, disse ele severamente. Não blasfeme. O inferno é um estado de espírito, sim. Isso que você diz é verdade.
entregue à própria sorte todo estado de espírito, todo isolamento da criatura na masmorra de sua própria mente, é no final o inferno. Mas o céu não é um estado de espírito, sim a realidade em si, pois todas as coisas abaláveis serão removidas para que as inabaláveis permaneçam. Uma pausa. Lembrando, é ficção. O autor cria uma ficção em cima de uma realidade existente. O inferno, ele é real, tá? O inferno, ele é real. Assim como o céu existe, o paraíso existe, o inferno também é real. Então, isso é uma ficção, só para colocar na memória de vocês, aí, relembrar, né, na memória de vocês. Continuando. Mas existe uma escolha real após a morte? Os meus amigos católicos ficariam surpresos, pois para eles as almas do purgatório já estão salvas. Já os meus amigos protestantes não ficariam muito felizes, pois dizem que a árvore permanece do jeito que caiu. Talvez ambos estejam certos. Não se preocupe com tais questões. Só conseguimos entender completamente a relação entre escolha e tempo quando estamos além das duas coisas. Mas você não foi trazido aqui para estudar essas curiosidades, jovem. Sua preocupação é a natureza da escolha em si. Você pode observá-los tomando a decisão. Bem, senhor, insisti. Isso também precisa ser explicado. O que elas escolhem, essas almas que voltaram? Até agora não vi nenhuma permanecer e como pode fazer sua escolha, senhor? Milton estava certo, explicou meu professor. A escolha de toda alma perdida pode ser expressa nas palavras: melhor reinar no inferno do que servir no céu. Há sempre algo que insiste em manter, mesmo à custa da miséria. Há sempre algo que prefere a alegria, isto é, a realidade. Vemos isso com facilidade em uma criança mimada que prefere parar de brincar ou perder o jantar a pedir desculpas e fazer as pazes. Chamamos isso de pirraça. Já na vida adulta damos a esse comportamento diversos nomes sofisticados: ira de Aquiles e bravura de Coriolano, vingança e orgulho ferido, autoestima, grandeza trágica e orgulho justo. Então ninguém se perde pela prática de vícios indignos, Senhor? Pela mera sensualidade? Alguns se perdem sem dúvida. O sensual, admito, começa pela busca de um prazer real, embora mínimo. Seu pecado é pequeno, mas chega um momento em que, embora o prazer diminua cada vez mais e o anseio fique cada vez mais intenso, e embora saiba que nunca alcançará a alegria dessa maneira, ele continua preferindo acariciar de uma cobiça implacável a alegria, de modo que não aceitará que ela seja tirada. Lutaria até a morte para mantê-la, ele bem gostaria de ficar satisfeito. Mas, mesmo quando não consegue, prefere suportar o desejo a não o ter. Jorge ficou em silêncio por alguns minutos e depois prosseguiu. Você entenderá que essa escolha tem inúmeras formas, algumas inimagináveis na Terra. Houve uma criatura que veio aqui há pouco tempo e depois regressou. Chamavam-no Sir Archibald, lembro-me bem. Em sua vida terrena, ele não se interessou por nada além de sobrevivência. Escreveu uma prateleira inteira de livros sobre o assunto, começando com uma abordagem filosófica e dedicando-se, por fim, à pesquisa psíquica. Esta se tornou sua única ocupação: fazer experimentos, dar palestras, publicar uma revista. Também viajar, desenterrar histórias estranhas entre os lamas tibetanos e iniciar-se em inúmeras irmandades da África Central. Provas e mais provas, ainda mais provas, era tudo o que queria. Ficava furioso quando percebia que alguém se interessava por qualquer outra coisa. Certa vez, durante uma das guerras terrenas, ele teve problemas ao percorrer o país todo e insistir para que não lutassem, já que seria um desperdício de dinheiro que poderia ser usado em pesquisas. Ora, com o tempo a pobre criatura morreu e veio parar aqui. E nenhum poder do universo o impediria de ficar e seguir para as montanhas. Mas você acha que isso lhe serviu de alguma coisa?
Para ele, este lugar não servia para nada. Todo mundo aqui já havia sobrevivido. Ninguém demonstrava o mínimo interesse pela questão. Não havia nada mais a ser provado. Seu trabalho era inútil. É claro que se ele apenas admitisse que se enganara, que havia trocado os fins pelos meios, rir-se de si mesmo poderia, como uma criança, recomeçar e entrar na alegria. Só que não foi o que fez. Ele não se importava em nada com a alegria, ao final foi-se embora. Que situação surreal! Exclamei. Acha mesmo? Perguntou o professor com um olhar penetrante. Você está mais próximo dessa situação do que imagina. Já existiram pessoas que se interessaram tanto em provar a existência de Deus, que acabaram perdendo o interesse pelo próprio Deus. Como se o bom Senhor não tivesse nada a fazer a não ser existir. Alguns se preocupam tanto em divulgar o cristianismo que jamais pensam em Cristo. Ah, a natureza humana. Podemos ver isso nas pequenas coisas, jovem. Você nunca conheceu um amante de livros que de tantas primeiras edições e cópias autografadas perdeu a capacidade de lê-los? Ou um organizador de obras de caridade que esqueceu todo o amor pelos pobres? Trata-se da mais sutil de todas as armadilhas. Movido pelo desejo de mudar de assunto, perguntei por que o povo sólido, já que era pleno de amor, não descia ao inferno para resgatar os fantasmas. Porque se contentavam apenas em encontrá-los na planície. Seria de se esperar um amor mais ativo. Você entenderá isso melhor talvez antes de partir, garantiu-me. Por ora basta saber que eles fizeram mais pelos fantasmas do que você é capaz de compreender. Cada um de nós vive apenas para viajar cada vez mais em direção às montanhas. Todos nós interrompemos essa jornada e retrocedemos distâncias incomensuráveis para estar aqui hoje com a mera esperança de salvar algum fantasma. É claro que nos alegramos em agir assim, mas você não pode nos culpar por isso. Além do mais, não adiantaria ir além, mesmo que fosse possível. Não serviria de nada se os sãos enlouquecessem a fim de ajudar os loucos. E quanto aos pobres fantasmas que nunca chegam a entrar no ônibus? Todos os que desejam entram. Quanto a isso, não se preocupe. No final, existem apenas dois tipos de pessoas, jovem. As primeiras são aquelas que dizem a Deus, seja feita a tua vontade. As outras são aquelas às quais Deus por fim diz, seja feita a tua vontade. Todos os que estão no inferno escolheram ir para lá. Sem essa escolha pessoal, o inferno não existiria. Nenhuma alma perderá a alegria. Quero dizer, nenhuma alma que há desejar com sinceridade e perseverança. O que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta. Nesse instante fomos subitamente interrompidos pela voz fina de um fantasma falando a uma velocidade enorme. Olhando para trás, vimos a criatura. Dirigia-se a um dos sólidos, ocupada demais para notar essa presença. De vez em quando, o espírito sólido tentava dizer alguma coisa, mas sem sucesso. A conversa do fantasma era mais ou menos assim. Agora vamos lá, né? Falar uma conversa rápida aqui. Então, se tiver jeito de diminuir a velocidade, eu acho que não tem. Ah, meu cara, passei por um momento terrível. Nem sei como vim parar aqui. Vinha com a Eleanor Stone e combinamos tudo. É assim que o fantasma fala, você viu, né? Velocidade enorme. Nos encontraríamos na esquina da rua assim, que foi perfeitamente clara, porque sabia como ela era. Já tinha lhe dito uma centena de vezes que não me encontraria com ela à porta daquela mulher horrível, a Marjorie Banks. Não depois do modo como ela me tratou. Foi uma das piores coisas que já aconteceram comigo. Eu estava morrendo de vontade de lhe contar tudo, pois sabia que você me apoiaria. Espere só até eu lhe contar. Tentei morar com ela quando cheguei aqui e estava tudo combinado. Ela cozinharia e eu cuidaria da casa. Pensei mesmo que teria algum sossego depois de tudo o que passei. Mas ela se mostrou tão diferente, absolutamente egoísta, sem uma gota de simpatia por ninguém além de si mesma. E como uma vez eu disse a ela, acho mesmo que eu tenho direito a um pouco de consideração, já que você ao menos completou o seu tempo, enquanto eu deveria ter ficado viva por muitos, muitos anos. Ah, mas já ia me esquecendo.
Você sabia que eu fui assassinada? Sim, assassinada, meu caro. Se aquele homem não tivesse feito a operação, eu estaria vivo até hoje. Deixaram-me simplesmente morrer de fome naquele hospital, onde ninguém se preocupava comigo e... O lamuriar estridente e monótono foi desaparecendo à medida que a falante, acompanhada pela paciência reluzente ao seu lado, saía da minha esfera auditiva. O que o incomoda, filho? Perguntou meu professor. Estou perturbado, senhor, respondi. Essa criatura infeliz não me parece o tipo de alma que deveria correr risco de condenação. Ela não é má. É apenas uma senhora tola e tagarela, que adquiriu o hábito de reclamar e pensa que um pouco de bondade, descanso e mudança lhe seria o suficiente. Antigamente ela era assim. Talvez ainda seja. Nesse caso, certamente será curada. Mas a questão é saber se agora ela é uma resmungona. Pensei que não houvesse dúvidas quanto a isso. Sim, mas você me entendeu mal. A questão é se ela é uma resmungona ou apenas um resmungo. Há diferença. Se existe uma mulher de verdade, mesmo o menor vestígio de uma mulher de verdade por trás dos borbúrios, ela poderá ser trazida de volta à vida. Se houver uma única centelha sob toda aquela cinza, sopraremos até a pilha ficar vermelha e em chamas. Mas se nada mais houver além de cinzas, não continuaremos a soprá-las. As cinzas deverão ser varridas. Mas como pode haver resmungo sem um resmungão? A grande dificuldade de entendermos o inferno é que a coisa a ser entendida é quase nada. Algo que talvez você já saiba por experiência própria, jovem. Começa com uma tendência à reclamação, mas você continua um ser distinto dela e chega a criticá-la. Posteriormente, em um momento sombrio, pode até ser que deseje e escolha essa disposição, ainda que venha se arrepender depois. No entanto, chegará o dia em que não terá mais essa capacidade. Então não haverá mais em você para criticá-la, tampouco para usufruí-la, mas apenas a reclamação em si, trabalhando como uma máquina. Mas venha, você está aqui para observar e ouvir. Apoie-se no meu braço. Daremos um breve passeio. Obedeci. Apoiar-me no braço de alguém mais velho foi uma experiência que me levou de volta à infância. Com esse apoio, achei a caminhada mais tolerável, a ponto de me gabar de que meus pés já estavam ficando mais sólidos. Contudo, bastou um olhar rápido para as pobres formas transparentes para me convencer de que devia toda essa facilidade ao braço forte do professor. Talvez por causa da sua presença, meus outros sentidos também pareciam ter sido aguçados. Senti aromas no ar que até então não havia percebido. O campo ganhou uma nova beleza. Havia água por toda parte. Pequenas flores estremeciam na brisa matinal. Ao longe, na floresta, cervos nos observavam de relance enquanto corriam e, em determinado momento, uma belíssima pantera, rosnando, pôs-se ao lado do meu companheiro. Vimos também muitos fantasmas. Acho que o mais lamentável foi o fantasma de uma mulher. Seu problema era exatamente o oposto daquele que afligia a senhora assustada pelos unicórnios, pois parecia não ter consciência de sua aparência fantasmagórica. Diversos sólidos tentaram convencer com ela e, a princípio, fiquei sem entender o seu comportamento em relação a eles. Parecia contorcer seu rosto quase invisível e balançar seu corpo esfumaçado de uma maneira que não fazia sentido. Por fim, cheguei à conclusão de que, por incrível que pareça, ela supunha ainda poder atraí-los. E era exatamente o que tentava fazer. Transformar-se em um ser incapaz de conceber uma conversa, exceto como um meio para esse fim. Se um cadáver já avançado em decomposição surgisse de um caixão, tentando com as gengivas lambuzadas de batom flertar com alguém, o resultado não teria sido mais assustador. No final ela murmurou: "Criaturas estúpidas!" e voltou para o ônibus. Isso me fez pensar em perguntar ao meu professor o que ele pensava sobre o caso dos unicórnios. "É provável que a história tenha terminado bem", ele respondeu.
Você deve ter percebido que o espírito sólido pretendia amedrontá-la. Não que o medo em si pudesse torná-la menos fantasma, mas se ele a levasse a tirar o foco de si mesma, ainda que por um momento, poderia existir uma chance, e alguns que foram salvos dessa forma. Deparamos com vários fantasmas que haviam chegado perto do céu, apenas para contar aos celestiais acerca do inferno. Na verdade, esse era um dos tipos mais comuns. Outros que talvez, como eu, tivessem sido professores, só se interessavam em dar palestras sobre suas áreas. Traziam consigo cadernos volumosos, cheios de estatísticas, mapas e, no caso de um deles, um projetor. Alguns queriam contar histórias sobre pecadores notórios de todas as épocas, os quais haviam conhecido lá embaixo. Entretanto, quase todos pareciam pensar que o simples fato de terem imposto a si mesmos tanta miséria lhes dava certa superioridade. Você leva uma vida protegida, clamava. Não conhece um lado sórdido? Vamos contar para vocês. Vamos lhes dizer algumas verdades. Como se atingir o céu com imagens e cores infernais fosse o único propósito da sua visita. Com base na minha observação do mundo inferior, todos, sem exceção, não mereciam confiança, e todos eram igualmente indiferentes em relação ao lugar aonde haviam chegado. Repeliam qualquer tentativa de aprender e, ao descobrirem que ninguém lhes dava ouvidos, voltavam um a um para o ônibus. No entanto, esse curioso desejo de descrever o inferno demonstrou ser apenas uma forma mais branda de um anseio muito comum entre os fantasmas. O desejo de ampliar o inferno, de trazê-lo corporalmente, se possível para dentro do céu. Havia fantasmas manifestantes que, com voz estridente como os sons emitidos pelos morcegos, instavam os espíritos abençoados a se livrarem de seus grilhões, escaparem felizes de seu aprisionamento, derrubarem as montanhas com as próprias mãos e conquistarem o céu para si mesmos. O inferno lhes oferecia sua cooperação. Havia fantasmas projetistas, que lhes imploravam que barrassem o rio, cortassem as árvores, matassem os animais, construíssem uma ferrovia nas montanhas e asfaltassem a grama, o musgo e as urzes. Fantasmas materialistas chamavam os imortais de iludidos. Diziam que não existia vida após a morte e todo aquele lugar não passava de uma alucinação. Outros ainda tão somente assumiam seu papel de fantasmas, no sentido mais puro e simples da palavra. Não passavam de assombrações, plenamente conscientes de sua própria decadência e de que haviam aceitado o papel tradicional de espectro, parecendo ter a esperança de conseguir assustar alguém. Eu não tinha ideia de que tal desejo fosse possível, mas um professor relembrou-me de que o prazer de assustar não é de forma alguma desconhecido na Terra. Recordou-me também do ditado de Tácito: atemorizam para não sentir temor. Quando o que resta de uma alma decaída se desintegra em espectro, conclui: tornei-me aquilo que toda a humanidade teme. Não passo de uma sombra fria de cemitério, aquela coisa horrível que não devia existir, mas que de forma inexplicável existe. Aterrorizar os outros parece-lhe uma saída da perdição de ser um fantasma e ainda assim temer os fantasmas. Isto é, temer até o próprio fantasma que é. O modo de si é a pior forma de horror. Além desses, vi outros espectros grotescos, nos quais não restava quase nenhum vestígio de forma humana. Monstros que enfrentavam a jornada, para alguns uma travessia de milhares de quilômetros, até o ponto de ônibus chegavam ao Vale da Sombra da Vida e mancavam pela grama torturante, apenas para cuspir, em um êxtase de ódio, sua inveja. E o que é mais difícil de compreender, seu desprezo pela alegria. A viagem lhes parecia um pequeno preço a pagar-se pelo menos uma vez, uma única vez, à vista daquele eterno amanhecer. Pudessem dizer aos impostores, aos canalhas, aos fantarrões, aos snobs e aos bem de vida que pensavam a respeito deles. Afinal, como eles vêm parar aqui? Perguntei ao meu professor. Vi o tipo mais perverso que converter e ficar. Também vi aqueles que consideravam os menos condenados retornarem, ele respondeu. Às vezes aqueles que odeiam a bondade estão mais perto do que os que nada sabem a respeito dela. E ainda assim, acham que já a possuem. Finalizamos aqui. Opa, ainda não, tem mais um pedaço. E esse vídeo vai ser longo, hein? Então prepara aí.
Esse capítulo vai ser longo. Peraí. Quieto agora! Ordenou meu professor, repentinamente. Estávamos parados perto de alguns arbustos e para além deles vi um dos sólidos e um fantasma. Pelo visto, tinham acabado de se encontrar. A aparência do fantasma parecia-me vagamente familiar, mas logo percebi que o que tinha visto na Terra não era o homem em si, mas sua fotografia nos jornais. Tratava-se de um pintor famoso. Desculpe. Deus! Exclamou o fantasma, olhando para a paisagem à sua volta. Deus o quê? Inquiriu o espírito. O que você quer dizer com Deus o quê? Replicou o fantasma. Na nossa gramática, Deus é um substantivo. Ah, entendi. Só quis dizer minha nossa, ou algo parecido. Referia-me a tudo isso. Como eu gostaria de pintar essa paisagem. Ainda não me preocuparia com a pintura se fosse você. Que história é essa? Não somos autorizados a pintar neste lugar? Antes de tudo, é preciso olhar. Já olhei. Vi exatamente o que quero fazer. Deus, quem me dera ter trazido o meu material. O espírito balançou a cabeça, irradiando a luz de seus cabelos ao fazê-lo. Aqui onde estamos, esse tipo de coisa não faz o menor sentido, explicou. Como assim? Indagou o fantasma. Você pintava na terra, pelo menos no início, por captar vislumbres do céu na paisagem terrestre. O sucesso de sua pintura estava no fato de ela levar outras pessoas a terem os mesmos vislumbres. Mas aqui você está diante da coisa em si. É deste lugar que as mensagens são enviadas. Não adianta nos contar a respeito deste local, pois já o vemos. A verdade, nós o enxergamos melhor do que você. Então nunca fará nenhum sentido pintar aqui? Não é isso que quero dizer. Quando você se tornar uma pessoa, tudo bem, nós todos tivemos de passar por esse processo. Haverá elementos que você perceberá melhor do que ninguém. Uma das coisas que desejará fazer é nos contar a respeito delas. Mas o momento ainda não chegou. Por enquanto, seu dever é observar. Venha e veja. Ele é infinito. Venha e deleite-se. Fez uma pequena pausa. Será um prazer, disse o fantasma com voz um tanto monótona. Venha então, replicou o espírito, oferecendo-lhe a mão. Daqui a quanto tempo você acha que eu poderia começar a pintar? Perguntou o primeiro. O espírito caiu na gargalhada. Não percebeu ainda que nunca chegará a pintar se só pensar nisso? O que quer dizer? Perguntou o fantasma. Ora, se o seu interesse por este lugar for apenas por causa da pintura, você nunca aprenderá a vê-lo. Mas é por isso que um verdadeiro artista se interessa pelo lugar? Não, você está se esquecendo, contestou o espírito. Não foi assim que tudo começou. Seu primeiro amor foi a primeira luz. Você amava a pintura apenas como meio de falar da luz. Ah, isso foi há muito tempo, disse o fantasma. Já superei essa fase. Naturalmente, você não viu os meus últimos trabalhos. O artista se interessa cada vez mais pela pintura como um fim em si mesma. É verdade. Também tive de me recuperar disso. Não passava de uma armadilha. Tintas e telas eram desnecessárias lá embaixo, mas também eram estimulantes perigosos. Todo poeta, músico e artista, se não for pela graça, escuta bem, se não for pela graça, afasta-se do amor por aquilo que expressa e, em troca, passa a amar a expressão em si. Até que nas profundezas do inferno não se interessa mais nem um pouco por Deus, mas somente pelo que exprime a respeito dele. O artista não deixa de se interessar pela pintura, mas afundando-se um pouco mais, passa a se consumir por sua própria personalidade, meu amigo. E por fim não pensa em nada além da sua reputação. Não parece ser o meu caso, comentou obstinadamente o fantasma.
Excelente, retruncou o espírito. Nem todos tínhamos superado essa tendência quando chegamos. Mas se ainda persistir algum traço dessa inflamação, será curado quando você chegar à fonte. Que fonte é essa? Uma fonte que fica lá no alto, nas montanhas, respondeu o espírito. Muito fresca e cristalina, entre duas colinas verdejantes. Assemelha-se a um pouco ao leite, ao beber de sua água. Você se esquece para sempre de todo e qualquer senso de posse sobre as suas obras. Passa a apreciá-las, como se pertencessem a outra pessoa, sem orgulho e sem modéstia. Ótimo, disse o fantasma sem entusiasmo. Vamos então, replicou o espírito e por alguns passos deu apoio à sombra cocheante, caminhando em direção ao oriente. Naturalmente, declarou o fantasma como se falasse sozinho, sempre haverá pessoas interessantes para conhecer. Todos são interessantes. Ah, sim, sem dúvida. Eu estava pensando mais em pessoas da nossa área. Vou conhecer Cláudio, ou Sésame, ou mais cedo ou mais tarde, se estiverem aqui. Você não os conhece? Acho que não. Estou aqui há poucos anos. A chance de eu ter deparado com algum deles é mínima. Somos muitos, afinal. Mas no caso de pessoas famosas, é certo que você ouviria falar delas, não? Só que elas não são famosas. Não mais do que qualquer outra pessoa neste lugar. Ainda não consegue entender. A glória flui de todos e retorna para todos. Como a luz em um espelho, o essencial é a luz. Quer dizer que não existem famosos aqui? Todos são famosos. Todos são conhecidos, lembrados, reconhecidos pela unicamente capaz de dar um verdadeiro veredito perfeito. Ah, claro, nesse sentido, disse o fantasma. Não, pare, rogou o espírito, levando-o a seguir adiante. Devemos nos contentar, então, com a nossa reputação entre a posteridade, comentou o fantasma. Amigo, você não sabe, questionou o espírito. Não sei o quê. Que você e eu já fomos completamente esquecidos na Terra. O quê? Como assim? Questionou o fantasma, desapoiando-se no seu braço. Quer dizer que os malditos neo-regionalistas venceram afinal? Pois é, disse o espírito, mais uma vez caindo na gargalhada e irradiando sua luz. Hoje em dia, na Europa e nos Estados Unidos, ninguém daria um centavo por um quadro meu ou seu, meu amigo. Estamos totalmente fora de moda. Devo voltar imediatamente, replicou o fantasma. Deixe-me ir. Droga! Alguém tem de zelar pelo futuro da arte. Preciso voltar para os meus amigos. Escrever um artigo, elaborar um manifesto, começar um periódico. Investir em publicidade, deixe-me ir, isso não é brincadeira. Então, sem esperar pela resposta do espírito, o espectro desapareceu. Encerramos aqui. Agora vamos a algumas questões. A primeira, alusão à pergunta que Jesus faz para Pedro em latim, Quo vadis? Quando o apóstolo, tentando fugir do martírio em Roma, depara com Cristo e entende que deve retornar para a cidade a fim de completar o seu ministério. Assim é descrito no Evangelho Apócrifo, conhecido como Atos de Pedro. Apócrifo. Então, isso aqui já é da Igreja Católica. Entendam. O autor ele tanto cita protestante como livros da Igreja Católica. George MacDonald nasceu em 1824, morreu em 1905. Ele foi um escritor, poeta e ministro cristão escocês. Uma das maiores influências na vida de C.S. Lewis, que descreve ter tido sua imaginação batizada após a leitura de Fantasy de MacDonald. Lewis passou a referir-se a ele como meu mestre. Influenciou também o Tolkien, Madeleine L'Engle e foi o mentor de Lewis Carroll, incentivando-o a publicar Alice no País das Maravilhas, vocês conhecem muito bem. A obra de George MacDonald, em Surpreendido pela Alegria, sua autobiografia, Lewis menciona Fantasy como uma das influências que o levaram à fé.
Interessante. Do latim Incipit Vita Nova, a frase é extraída da obra Vida Nova de Dante Alighieri. Nela, o poeta italiano declara seu amor platônico por Beatriz, sua musa em A Divina Comédia. Protagonista de Fantasy, de George MacDonald. E teve um trecho que ele fez uma alusão ao texto de Hebreus 12, 27. Depois vocês meditam. Também teve uma página que falou de Mateus, capítulo 7, verso 8. E também teve uma outra página que falou sobre Apocalipse, capítulo 6, verso 1, 3, 5, 7. Na mitologia grega, um dos 5 rios do Hades, o mundo dos mortos, que bebesse ou ao menos tocasse nas águas desse rio experimentaria o esquecimento. Lembrando, mitologia grega. E assim finalizamos o capítulo 10. Foi bem longo dessa vez, hein? Voltei com tudo. Quem chegou até o final, parabéns. Acompanhou comigo junto esse livro. E que Deus abençoe a todos. Vamos fazer a oração aqui agora. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai eterno, nós te agradecemos por este momento em que nós estávamos aqui reunidos, ó Pai, meditando neste livro, escrito pelo C.S. Lewis. Deus, ora ao Senhor, para que abençoe a cada vida, a cada lar que me acompanha, Pai, nessa jornada de leitura. Derrama a tua graça sobre cada coração, sobre cada família, bênção sobre cada um. E que possamos, ó Pai, a cada dia te amar verdadeiramente, amar ao próximo também, como a nós mesmos. Mandamento do Senhor, na qual devemos seguir, não por obrigação, mas sim por amor ao Senhor e amor ao próximo. Senhor Deus, que possamos a cada dia, Pai, nos santificar cada dia mais no Senhor, obedecendo às tuas escrituras. Deus eterno, aqueles que precisam de libertação, salvação, cura, Pai, entre com a providência divina do Senhor sobre cada um deles, restaurando, curando, libertando e salvando em nome de Jesus. Que todos venham ter um dia de paz, uma noite de paz, uma tarde de paz, para a honra e glória do Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Até a próxima.